Graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Estamos dando continuidade à nossa série Os Fundamentos da Fé Cristã, onde estamos estudando alguns dos pilares essenciais da fé cristã à luz das Escrituras. No primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre a autoridade das Escrituras, entendendo que a Bíblia é a revelação de Deus e a base segura da nossa fé. No segundo vídeo, estudamos sobre o Deus único e triuno, refletido sobre a doutrina da Trindade e a forma como Deus se revela nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ainda não assistiu aos 2 primeiros vídeos dessa série, eles estão disponíveis na playlist do canal. E agora, neste terceiro vídeo, vamos olhar para um tema absolutamente central da fé cristã: a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Porque se a Bíblia é a revelação de Deus, e se Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo, então precisamos compreender quem é Jesus Cristo e qual é a importância da sua obra para a nossa salvação. Por isso, eu convido você a permanecer comigo até o final deste estudo, para olharmos juntos para aquilo que as Escrituras ensinam sobre Cristo. Mas quando falamos de Jesus Cristo, algumas perguntas fundamentais precisam ser feitas. Quem é realmente Jesus Cristo? Ele foi apenas um grande mestre, um profeta ou algo mais do que isso? E por que a morte de Jesus na cruz é considerada o evento mais importante da história da humanidade? Essas perguntas são extremamente importantes, porque a forma como entendemos a pessoa e a obra de Cristo define o próprio fundamento da fé cristã. Por isso, neste estudo, vamos olhar para 2 aspectos fundamentais revelados nas Escrituras. Primeiro, a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é. E segundo, a obra de Jesus Cristo, aquilo que ele realizou para a nossa salvação. Para compreendermos corretamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo, precisamos olhar para aquilo que a própria Escritura revela sobre ele. A Bíblia inteira aponta para Cristo e encontra nele o seu cumprimento. Quando lemos em Lucas capítulo 24, versículo 27, que diz assim: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Em João 5,39, Jesus disse: São elas que de mim testificam. Aqui está estabelecido um princípio hermenêutico. Cristo é o centro da revelação bíblica. A Bíblia revela que Cristo possui 2 naturezas. Essa doutrina é chamada de união hipostática. As Escrituras revelam que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.
1 João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João capítulo 20, versículo 28, diz assim: Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus possui a mesma natureza divina do Pai. Agora vamos entender o outro aspecto que é Cristo é verdadeiro homem. Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8, diz assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, lemos: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ao encarnar, o Filho de Deus assumiu plenamente a natureza humana. Agora vamos entrar na missão de Cristo. A obra de Cristo pode ser explicada em três grandes aspectos. Primeiro, sua vida perfeita. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é importante porque ele cumpriu perfeitamente a lei. Quando afirmamos que Cristo viveu uma vida perfeita, isso está diretamente relacionado com aquilo que o próprio Senhor Jesus declarou em Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ao afirmar isso, Jesus estava respondendo a uma possível acusação de que o seu ensino estaria anulando a lei de Deus. Mas Cristo deixa claro que sua missão não era abolir a lei ou os profetas. E para entendermos isso, é preciso entender o contexto. A expressão lei e profetas era usada pelos judeus para se referir a toda a revelação do Antigo Testamento. Quando Jesus diz que veio cumprir, a palavra usada no texto original é o verbo grego prereó,
que significa completar, levar à plenitude ou realizar plenamente. Isso significa que Jesus não apenas respeitou a lei, mas levou tudo aquilo que ela apontava ao seu cumprimento pleno. Há 3 dimensões do cumprimento da lei. Em primeiro lugar, Cristo cumpriu a lei vivendo em perfeita obediência a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Enquanto toda a humanidade falhou diante da lei de Deus, Jesus viveu uma vida absolutamente sem pecado. Em segundo lugar, Cristo cumpriu todas as promessas e profecias que apontavam para o Messias. Como exemplo, temos Isaías 53, Miqueias 5 e 2 e Salmos 22. Toda a expectativa messiânica do Antigo Testamento encontra em Cristo o seu cumprimento. A própria lei também apontava para a necessidade de redenção. Os sacrifícios, o sacerdócio e o sistema do templo eram, na verdade, sombras que apontavam para a obra redentora de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Cristo é o cumprimento definitivo daquilo que a lei representava de forma simbólica. Portanto, quando Jesus afirma que veio cumprir a lei, ele não está apenas dizendo que obedeceria aos mandamentos de Deus. Ele está afirmando que toda a história da redenção revelada nas Escrituras encontra nele o seu cumprimento. Em Lucas capítulo 24, versículo 27, nós lemos: E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Cristo é o centro para o qual toda a revelação bíblica aponta. Isso é fundamental para entendermos o Evangelho, porque a justiça perfeita que Cristo viveu é aquilo que, pela graça, é imputada àqueles que creem nele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós lemos: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo não apenas ensinou a lei de Deus, ele a cumpriu perfeitamente em sua vida e em sua obra redentora, tornando-se o cumprimento da promessa de salvação revelada em toda a Escritura. Entendendo o versículo 17, podemos continuar com o verso 18. Essa afirmação de Jesus se torna ainda mais forte quando olhamos para o versículo seguinte. Mateus 5,18, que diz: Porque, em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui Jesus faz uma declaração extremamente forte sobre a permanência e a autoridade das Escrituras. Mas o que significa J e tio? O J se refere à menor letra do alfabeto hebraico, chamada Iod.
Já o tio representa um pequeno traço usado para distinguir letras muito parecidas no hebraico. Em outras palavras, Jesus está afirmando que nem mesmo o menor detalhe das Escrituras perderiam sua validade. Isso mostra o quanto o próprio Senhor Jesus reconhecia a autoridade absoluta das Escrituras. Para Cristo, cada detalhe da revelação de Deus possui importância e permanece válido até que tudo aquilo que foi prometido encontre o seu cumprimento. Isso nos conecta com o princípio de que a Escritura é plenamente confiável. E é exatamente por isso que Jesus declara que a lei permanece válida até que tudo se cumpra. Porque toda a revelação do Antigo Testamento apontava para ele. Em Lucas 24 e o versículo 44, diz assim: importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo é o cumprimento da promessa revelada nas Escrituras. Portanto, aquilo que estudamos no primeiro vídeo desta série sobre a autoridade das Escrituras encontra aqui uma confirmação nas próprias palavras de Jesus. A palavra de Deus permanece firme e em Cristo todas as promessas encontram o seu cumprimento. A Bíblia aponta para Cristo e Cristo confirma a autoridade da Bíblia. Guarde isso no seu coração. A Bíblia aponta para Cristo e Cristo confirma a autoridade da Bíblia. Quando estudamos a obra de Jesus Cristo nas Escrituras, percebemos que ela pode ser compreendida a partir de 3 grandes ofícios que aparecem ao longo de toda a história bíblica. Cristo é revelado como profeta, sacerdote e rei. Esses 3 ofícios já existiam no Antigo Testamento e apontavam profeticamente para a obra do Messias. Cristo como profeta, o primeiro ofício. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que proclamava a palavra de Deus ao povo. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nós lemos: o Senhor teu Deus te levantará um profeta como eu. Essa promessa encontra seu cumprimento em Jesus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, havendo Deus antigamente falado pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Cristo não apenas anuncia a palavra de Deus, ele é a própria revelação de Deus. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 13. Cristo como sumo sacerdote é o segundo ofício. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus e oferecia sacrifícios pelos pecados. Agora, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: temos um grande sumo sacerdote. Diferente dos sacerdotes antigos, Cristo não apenas ofereceu um sacrifício, ele ofereceu a si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 12.
O sacrifício de Cristo foi perfeito e definitivo. Cristo como rei, o terceiro ofício. O rei, no Antigo Testamento, era aquele que governava o povo de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, diz que ele reinará eternamente. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo é o Rei soberano que governa sobre todas as coisas. Portanto, quando olhamos para a pessoa e a obra de Cristo, percebemos que ele cumpre perfeitamente esses três ofícios. Cristo é profeta, porque revela Deus aos homens; sacerdote, porque reconciliou o homem com Deus; rei, porque governa e estabelece o reino de Deus. Em Jesus Cristo, encontramos o cumprimento perfeito de tudo aquilo que Deus havia prometido ao longo das Escrituras. Sua morte substitutiva. Encontramos isto como centro do Evangelho, que está em Isaías, capítulo 53, Romanos, capítulo 5 e o versículo 8, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo morreu em nosso lugar, levando sobre si o pecado da humanidade. Sua ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. A ressurreição confirma a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. O resultado da obra de Cristo tem algumas implicações. Por meio de Cristo temos perdão dos pecados, reconciliação com Deus, justificação e vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quero agora abrir um parêntese para falarmos mais sobre a vida eterna. Nesse ponto, falamos da obra redentora de Cristo. Surge uma pergunta muito importante para todo cristão. Um verdadeiro cristão pode ter certeza da sua salvação e da vida eterna? A resposta que encontramos nas Escrituras é que a nossa segurança não está baseada na nossa própria capacidade, mas na obra perfeita que Cristo realizou. A vida eterna é uma promessa de Cristo. Em João capítulo 10, versículo 27 e 28, ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Observe que Jesus não diz que talvez dará vida eterna, mas que ele dá a vida eterna, e afirma que suas ovelhas jamais perecerão. Aqui temos uma segurança baseada na obra de Cristo. A certeza da salvação está fundamentada na obra perfeita de Cristo, que viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação. Há um versículo importante em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda temos o testemunho das Escrituras.
Em 1 João capítulo 5, versículo 13, diz assim: Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. O próprio apóstolo João afirma que o propósito da sua escrita era que os crentes soubessem que possuem a vida eterna. Essa certeza, porém, não deve levar à negligência espiritual, mas a uma vida de gratidão, fé e perseverança diante de Deus. Há um versículo importante que nos ajuda nessa compreensão. Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Entretanto, a certeza da salvação não está fundamentada na nossa perfeição, mas na perfeição da obra de Cristo. Fecho parênteses. Voltando para o tema, que é exatamente por isso que devemos compreender sobre a pessoa e a obra de Cristo, que é tão essencial para a fé cristã. A fé cristã está fundamentada na presença e na obra de Jesus. Ele é o Deus encarnado que viveu sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos conceder salvação. Atos capítulo 4 e o versículo 12. Ao olharmos para aquilo que as Escrituras revelam sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, percebemos que toda a esperança da fé cristã está fundamentada nele. Cristo é o Filho eterno de Deus, que se fez homem, viveu uma vida perfeita em obediência ao Pai, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos conceder vida eterna. Nele encontramos perdão, reconciliação com Deus e a esperança da salvação. Por isso, compreender quem é Jesus Cristo e aquilo que ele realizou não é apenas um exercício teológico, mas é o próprio fundamento da fé cristã. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A fé cristã não está fundamentada em ideias humanas, mas na presença e na obra de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Se este estudo edificou a sua vida, eu convido você a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E no próximo vídeo da nossa série, Os Fundamentos da Fé Cristã, vamos estudar sobre o Espírito Santo e a vida da Igreja, entendendo como o Espírito de Deus atua na vida dos crentes e na edificação do corpo de Cristo. Se Cristo realizou a obra da salvação, é o Espírito Santo quem aplica essa obra no coração do crente e na vida da igreja. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo, se Deus permitir.